Sejam bem-vindos para mais uma live. Desta vez vamos falar com a Terra Chã Pastorícia, a Catarina, sobre os benefícios do consumo de carne de pasto, de animais de pasto. Eles têm uma quinta em Santarém, em Portugal, têm vários animais e nós vamos entender aqui um pouquinho mais de como é que funciona esta questão da pecuária extensiva e quais são as grandes diferenças entre pecuária intensiva e também quebrar alguns mitos do consumo de carne. Aqui está, já entrou a quinta. É só enviar o pedido, Catarina. Ótimo. É um tema que eu acho muito pertinente e muito interessante. Olá, boa tarde, Ok. Sara. Olá, boa tarde. Tudo bem? Boa noite. Tudo ótimo. Agora melhor ainda. Vamos Eu aí. tenho o David também comigo. Pois é, estou a ver que fixe. Melhor ainda. Perfeito. Pode Assim haver temos aqui a família. algumas questões técnicas que ele responderá melhor do que eu, certamente. Muito bem, sim. Perfeito. Desculpem lá, isto está-me a cair. Então, olha, já assim, para avançar, e é o melhor do que eu, podem vocês apresentar-se, Uhum. assim, como quinta, como projeto. Ok? Então, nós, além da Quinta Fonte da Moura, que é como estamos aqui no live, temos também a Terra Chã Pastorícia, são dois projetos, Exato. mas com o mesmo objetivo, basicamente. Então, aqui na Quinta nós temos suínos, e temos ovinos e temos aves. Ok. Equíneos, mas não de consumo. E depois na Terra Chã Pastorícia temos um rebanho com 300 cabras, onde Uau. pastoreamos pela Serra dos Candeeiros. Sim. Daí ser dois projetos diferentes, até porque na Terra Chã temos que cumprir o projeto da cooperativa, porque somos uma cooperativa, a Terra Chã é uma cooperativa, Ok. ok? Só que tem uma gestão, a pastorícia tem uma gestão autónoma, que somos nós. Boa. Pronto. Boa. Muito bem. São meus vizinhos de terra, que eu sou de Fátima, e eles Sim, estão na Serra de Candeeiros, que é mesmo ao lado. isso. Que bom, que bom. Então, olha, já agora, Catarina, como é que começou a vossa paixão pela pecuária? É desde pequeninos que já criam gado? Ou como é que Não, foi isso? não. O David tem alguns conhecimentos porque era do Alentejo. Eu não tinha de todo, nem tão pouco é da minha área, sou de design industrial. Mas vivíamos em Lisboa e participámos, decidimos mudar de vida, não é? Queríamos sair da confusão da cidade e viemos parar a Santarém. Depois de parar a Santarém começámos a ter alguns animais e participámos numa escola que é a Escola dos Pastores, que existe no Alvão, aqui em Portugal, no Norte. Participámos na escola, tivemos um ano lá de teoria e de prática, fomos explorar ver N explorações, fomos a Espanha, fomos a vários sítios, então conseguimos aqui adquirir o saber teórico e o saber prático, não é? Pronto. E então ganhar um certificado de pastores. Pronto. E Uau! daí começámos a aumentar depois, começámos a aumentar o efetivo tanto na quinta, como depois propuseram-nos ficar com a gestão da pastorícia na Terra Chã e nós aceitámos, pronto, e unimos aqui os dois projetos um ao outro. Portanto, nós aqui temos produção de ovos, carne suína, ovino e aves. Lá temos produção de queijo e de cabrito. E de cabra, né? Cabra velha, pronto, basicamente. Nós fazemos queijo dos dois sítios, porque aqui nós temos ovelhas, portanto, nós fazemos Boa. a mistura do queijo da ovelha com o de cabra, ou então com a mistura do leite de vaca com o de cabra, sempre com o de cabra em base. Sendo que nós preferimos ter aquela raça de caprinos que é a Serrana Ribatejana, o ecotipo é Ribatejano, porque pelas análises do leite, é o leite que tem mais proteína neste momento a nível de leite de cabra. Portanto, nós fizemos uma análise há muito pouco tempo e tinha 18,3% de proteína. Dá para atingir os 25%, também depende da alimentação que lhe damos. Pronto, Boa. primamos, acho que integramos-nos, e nós temos vindo a falar, Sara, integramos-nos com a vossa perspectiva também de ver um bocadinho o mundo, não é?
às vezes perguntam-me, então e depois como é que é? Vocês têm que mandar os animais para consumo, não ficam tristes? Pá, nós não somos nem vegan nem vegetarianos, nós gostamos bastante de carne, mas isso é a sobrevivência, não é? É a questão da lei do ser humano, mas aquilo que produzimos gostamos de produzir com qualidade. Acho que é preciso comer carne, mas saber comer carne de qualidade, e acho que esse é o foco. É o principal foco. Daí nós primarmos pelo pastoreio extensivo. Todos os nossos animais, todos, estão a campo e dão-se todos bem uns com os outros, primamos um pouco isso. É preciso ter algum cuidado, mas tentamos que eles andem livres e soltos e cada um tem o seu papel na agricultura, não é? E na rotatividade do solo, pronto, basicamente. Aqui na quinta o que é que nós fazemos? Nós dividimos a quinta em vários parques, chamamos de parques, em que primeiro vão as cabras comer as ervas que são acima dos 50 centímetros, depois tiramos as cabras desse parque, passam para o seguinte, vêm então as ovelhas, elas vão comer tudo o que é abaixo dos 20 centímetros, que foi aquilo que as cabras não comeram. E depois vêm os porcos que lavram a terra, portanto deixamos de utilizar máquinas, tratores, então eles vêm, lavram a terra, tiram todas as sementes e por aí fora, portanto, e depois então vamos nós fazer o resto do papel. Portanto, há aqui uma rotatividade do solo com os animais e prevenir, não é, o ambiente na gestão de combustível, na não poluição. Não quer dizer que não possamos utilizar tratores, podemos utilizá-los, mas de uma forma mais comedida, não é? Claro, se precisar tanto. Uau, isso é incrível que acabaram de contar, não é? Ou seja, primeiro comem as cabras, depois as ovelhas, não, as ovelhas, depois as cabras e depois os porcos. Sim. Boa, comida para todos. E desta forma, então, fantástico, acho o vosso projeto maravilhoso, daí vos ter contactado e já estamos aqui em parceria. Eu quero avisar aqui o pessoal que está a entrar que se vocês quiserem comprar diretamente à Terra Chã e à Quinta Fonte Mora, podem comprar, depois é só contactar com eles. Vendem não só as carnes, como queijo, de leite, de cru, não é? De vaca, de ovelha e de cabrito, não é? De cabra. E de cabra? Exato, não tem de vaca, não é? Não. Não tem vacas. Não tem vacas, não é? No total? Não, Okay. Nós não temos vacas, mas temos uma parceria pela nossa participação na Escola dos Pastores. Sempre que nos pedem vaca, nós temos da Serra do Alvão, ou seja, elas são criadas na serra também, exatamente como nós, têm baldios. E sempre que temos uma encomenda, pedimos a eles que é vaca maronesa, também é uma raça autóctone, e elas é que fazem a gestão da Serra do Alvão, portanto é que consumimos e sabemos que é completamente pastoreio extensivo, não é? Ao ar livre. Perfeito, e elas têm um estábulo no final do dia onde é que vão dormir? Sim, no final do dia depende do tempo, não é? Mas normalmente, por exemplo, se for na Serra do Alvão existe o lobo, então é preciso recolhê-las ao final do dia, mas a própria vaca começa a ver anoitecer e ela própria desce a serra e vai para o seu estábulo, portanto os estábulos são todos muito perto do topo da serra e elas descem, pronto, e depois são guardadas e a rotina é sempre a mesma, de manhã abre-se a porta e elas vão à vida delas. No nosso caso, nós temos em vários parques o sítio onde eles se recolhem, portanto aqui na Quinta andam completamente ao ar livre, entram e saem quando querem. Na Terra Chã temos o David que faz a gestão do pastoreio, é ele o pastor e temos outra pessoa a trabalhar connosco, portanto durante o dia elas saem às 6 da manhã, vão para a serra o dia inteiro e regressam às 5 da tarde. Uau, muito bom, fantástico, cabras felizes, ovelhas muito felizes. Isso é incrível. Olha, só Catarina, então, conta lá já então a grande diferença entre pecuária, pastoreio extensivo, né? Que é o que vocês fazem com os vossos animais, e intensivo, porque é o que, não é? A maioria das pessoas acha que, pronto, depois já vamos falar mais sobre qual é a percentagem na maioria da carne de Portugal, mas para já só as grandes vantagens, né, de ter animais
Ao com pasto. pastoreio ao pasto, sim. Tecnicamente é pastoreio extensivo, mas ao pasto. Isso. Portanto, Ok. basicamente, qual é que é a diferença entre um e o outro? Para já, o extensivo, não é? Andam ao ar livre. Portanto, eles andam, têm um X de hectares e andam à vontade deles. Depois fuçam na terra, o que é bastante benéfico. Comem as minhocas, comem raízes. Estamos a falar agora aqui dos porcos, ok? Sim. Comem minhocas, comem raízes, lavram basicamente a terra. E isso faz com que eles fiquem com algumas proteínas, ferro e por aí fora. Pronto. E depois dizem-nos assim, mas vocês têm que complementar com alguma coisa. Nós temos que complementar, é verdade, nós temos que complementar, semeamos algumas coisas, mas não é o suficiente para o consumo deles. O que é que nós fazemos? Nós muitas das vezes sabemos onde é que existem agricultores que produzem de forma também, não lhe vou chamar biológica, mas de forma tradicional, sem químicos, e o que fazemos é que compramos os restos das hortas que não são consumidas. Pronto. Então fortalecemos a alimentação deles. E depois, em último caso, que é quando, por exemplo, as nossas porcas estão para parir, nós temos que dar um reforço de sementes, portanto, milho, alfarroba, luzerna, temos que lhe dar aqui algum reforço. E é assim que elas vivem o dia inteiro. Agora, falando de uma forma intensiva, estamos a falar numa pecuária, não é? Num espaço fechado, entre paredes, onde tem muitas das vezes só 2 metros quadrados para 5 ou 6 porcos ou mais, não é? Em que estão a comer farinha de engorda e que estão a levar injeções, não é? E antibióticos e por aí fora para eles engordarem. A única injeção que nós damos aos nossos porcos, isto falando dos suínos, é só o ferro quando eles nascem logo nos primeiros 3 dias de vida, pronto, para se aguentarem. Há uma diferença de temperatura, aqui em Santarém de repente é muito calor e depois é muito frio, e então para esta diferença de temperatura e para não haver mortalidade, é a única injeção que damos é ferro puro a eles. Portanto, nós conseguimos ter um porco em 1 ano para consumo, não é? Humano, com um tamanho razoável, 30, 40 quilos de carne, enquanto que se nós formos para uma pecuária extensiva, em 2 meses ou 3 meses temos um porco para consumo do animal, não é? Portanto, estamos aqui completamente a alterar a forma natural da coisa, não é? Portanto, isso é como as galinhas. Nós temos um frango para consumo, um frango de campo para consumo em 5 meses, 6 meses, enquanto que em 28 dias o aviário tem um frango para sair para o mercado, não é? Para ser consumido. Para terem ideia, por exemplo, um frango em aviário, um dia nosso de 24 horas, são 5 dias do frango. Não é? Portanto, o que é que eles alteram? Está de dia, está a luz acesa do aviário, passado 2 horas está de noite, apagam tudo e está sempre a cair água, está sempre a cair antibióticos, está sempre a cair comida, depois passado 2 horas torta a acordar, portanto, e o ciclo deles vai ser sempre este, eles fazem 5 dias num dia nosso, não é? Num dia ser humano, portanto, logo aí rapidamente temos um frango para sair para o mercado. Diferença da carne. Epá, um frango nosso, ele tem 2, 3 quilos, é um frango, não é? E grelhamos ou fritamos e não deita aquela água que estamos acostumados, enquanto que um frango consumido, comprado no mercado, ele tem 2 quilos, mas depois de confeccionar só dá para 2 ou 3 pessoas, não é? Porque já saiu a água toda e por aí afora, não é? As hormonas que são injetadas no animal. Portanto, e que as cabras é precisamente a mesma coisa. As cabras têm um projeto diferente. As cabras, além de serem para leite, não é? e para cabrito, nós temos que cumprir alguns projetos na serra. Estamos a falar de terreno baldio, é terreno que não é de ninguém, não é? É do Estado. É a Serra dos Candeeiros. Estamos a falar aqui em 300 hectares do Parque Natural da Serra de Ar e Candeeiros. Além delas terem que comer para prevenção dos fogos, temos também que fazer essa gestão, porque estamos ao abrigo de um projeto da Quercus, que é prevenir a gralha de bico vermelho. É um pássaro que parece o corvo, mas o bico é vermelho. Está completamente em vias de extinção aqui em Rio Maior, na nossa zona. Em 2001 havia só 2 casais
em 2021 fizeram o levantamento e já há 5 casais. Isto porquê? Porque a gralha de bico vermelho come no solo, ela come as minhocas do solo. Portanto, se houver vegetação, elas não vão conseguir comer e migram para outros locais. Pronto, temos esse projeto, além das cabras chapadoras, que é a rede primária, a rede primária da Serra. Não sei se queres dizer mais alguma coisa. Temos a gestão dos painéis, porque a Serra dos Candeeiros tem cerca de 80 e poucos eólicas. Uau. E temos que fazer a gestão por baixo da eólica, ou seja, não podemos deixar que o mato avance, né? Por baixo da eólica, até para haver os acessos e por aí fora. Portanto, temos que manter-se também naquelas 80 e pouco, não sei de cor, 86, 87, temos que gerir também, elas têm que passar sempre por vários espaços. Isto é uma gestão do David, ele tem que controlar bem para onde é que elas vão hoje, para onde é que vão amanhã, onde podem comer, é basicamente ver onde é que a erva está um pouco mais crescida, abrimos caminhos para as pessoas poderem caminhar na serra, portanto há muitos trilhos na Serra dos Candeeiros e muitos deles são abertos pelo pastor e pelas suas cabras, não é? Neste caso que somos nós. Portanto, temos aqui além de produção, não é? Nós estamos lá para produzir cabrito e termos leite de cabra. Também estão a ajudar. Sim, estamos aqui com um projeto de assegurar o meio ambiente e basicamente é um projeto comunitário, não é? Nós temos que envolver tudo o resto que eu referi. Como é que se chama esse projeto? É da Quercus? Não, percebi mal. O das cabras chapadoras é cabras chapadoras. Inicialmente foi um projeto da Quercus com o Parque Natural e da Vodafone, passando aqui a publicidade. Até foi feito uns anúncios na altura. E agora envolve o ICNF, não é? Que controla também a gestão do parque. Pronto, e temos que manter, portanto, este projeto, as cabras estão mesmo para lá para isso, não é? Para prevenir os fogos e para abrir caminhos. No meio da serra existe várias cercas pequeninas, 2x2, pronto, onde quando há controle, porque há controle, não é? Há quem vai inspecionar isso, estamos a fazer um bom trabalho ou não. E esse espaço existe até para nós conseguirmos controlar, neste caso David, conseguir controlar, onde tens dentro do quadrado, tem 1 metro, por exemplo, de alecrim e de outras ervas e depois à volta está tudo já com 20 centímetros, 10 centímetros, portanto, para se perceber se realmente as cabras estão a trabalhar. Podem-me perguntar e perguntam muitas vezes, elas só comem isso? Não comem só isso, né? Já são cabras leiteiras, elas não são propriamente cabras leiteiras, mas nós temos-las direcionadas para o leite, não é? Nós temos que complementar com alguma coisa. E o que é que nós complementamos? Damos farelos, que é o resto do processamento do milho e por aí fora para depois seguir para as rações, portanto damos farelos e depois alimentamos com algumas sementes, alfarroba que é ótima para os animais produzirem bastante leite, luzerna, milho, fava, portanto complementamos com outras coisas que elas não têm na serra e não conseguem ir buscar, não é? Ao meio ambiente. Mas nós ao darmos também estas sementes, ou seja, as cabras andam na serra, fazem cocó, fica lá, portanto isto é tudo regenerativo, é um ciclo, pronto, basicamente. É preciso pensar nisto tudo. Boa, muito bom, Catarina. Esse é um ponto muito importante, não é? Pronto, que eu te tinha comentado contigo hoje, que era a pecuária regenerativa. Basicamente é regenerar o solo. Se realmente estamos preocupados com a ética do ambiente, não é? Saúde do planeta, vamos então apostar em carne de animais de pasto. Porque esta é, como vocês estão a explicar, de uma forma fantástica, não é? Estamos e pronto, ainda por cima apoiar pastores, não é? Apoiar pessoas que tratam da serra. Exatamente. Não, esse é o problema de Portugal, não é? Esse é o grande problema. Nós comparando Portugal, por exemplo, com o Brasil, e depois da gente falar, eu estive a fazer aqui uma pesquisa porque não tinha ideia certa dos valores, não é? No Brasil consome-se 90% de carne. Nós consumimos 40% de carne e mesmo assim em 2021, salvo erro foi o ano passado ou há 2 anos,
tivemos uma universidade em Portugal que achou que tinha que cortar o consumo da carne de vaca porque era um problema para o meio ambiente, não é? Porque falou-se em Portugal que os dejetos da carne de vaca poluíam, faziam gás e por aí afora. Então estamos a falar numa universidade em que cortou completamente o consumo da carne, só comiam uma vez por semana carne naquela cantina daquela universidade, ou daquelas cantinas, porque é uma universidade que tem vários polos. Portanto, isto é uma parvoíce. Eu acho que isto é uma parvoíce. Nós temos é que consumir com qualidade, não é? Nós temos é que deixar de ter extensivo, porque é assim, temos de ter extensivo e deixar de ter intensivo, não é? Porque é assim, vamos pensar, se nós temos produção intensiva, vamos ter que ter mais rapidamente rações para alimentar aqueles animais, não é? Então vamos ter que ter produção intensiva de cereais. Ao ter produção intensiva de cereais, nós para dizermos ao milho que não queremos que eles demorem 6 meses a crescer, não é? A maçaroca, queremos dizer ao milho que tem que demorar 2 meses a crescer, temos que dar fertilizantes à bruta, não é? Químicos à bruta, portanto. Para a vaca ou o porco ou a cabra crescer rapidamente, para ir para o consumo, também temos que ter produção intensiva de rações que vá satisfazer o pedido dos agricultores, não é? Portanto, isto é tudo um ciclo muito vicioso. Podem nos dizer, mas vocês não se esqueçam que nós somos milhares no mundo e que temos rápido, não podemos estar à espera. Opa, não é questão de estar à espera, porque se todos praticarmos exatamente o mesmo tipo de agricultura, não é? Se calhar vamos todos estar a comer com melhor qualidade e estamos a prevenir o meio ambiente. Nós não precisamos de ser de um partido ecológico para saber isto e proteger o ambiente, porque deixamos de comer consumo de carne, porque somos ecológicos. Epá, é uma prejuízo, desculpa Sara, mas é a realidade. Não, claro, Catarina, estamos aqui para falar totalmente. Vou comer só vegetais porque vou prevenir o ambiente. Epá, não, claro que não é? Vou consumir vegetais, tem que haver uma maior produtividade de vegetais, tem que haver uma produção intensiva para haver mais vegetais no supermercado. E aqui o Ribatejo é a amostra um bocadinho disso. Nós sentimos essa quando viemos para cá há 5 anos. Nós sentimos essa dificuldade. Essa dificuldade porque quando se fala no Ribatejo, fala-se em produção intensiva. Basta dizer que temos aqui a Paladino, temos aqui a Small mais com Paulo, portanto temos uma produção exagerada. Temos campos para o lado da Golgã, temos campos e campos e campos e campos de tomate à bruta, não é? E estão sempre a colher. Epá, e um tomateiro não está sempre a dar pés de tomate o ano inteiro. Portanto, há aqui qualquer coisa que não está a bater certo. Temos campos e campos e campos de milho. Nós passamos nas estradas e vemos lá o pé de milho, passado um mês, se não passares naquela estrada, já vais ver o triplo ou o quádruplo do tamanho do pé de milho. Há qualquer coisa que não está a funcionar aqui corretamente, não é? Pois é, Catarina, isto para mim é um tema que eu, assim, estou a dar a voz cada vez mais porque eu estive do outro lado lá, não é? Do vegetarianismo, em que isto é uma grande cilada, não é? Como eu digo, é uma armadilha. O conto está muito mal contado. Na verdade estão a contar a parte bonita que não existe. É tipo castelos da areia. Um dia vão-se destruir porque o mar bate e o castelo desaparece. Então é tudo uma grande hipocrisia o que está a acontecer a nível mundial. Se nós realmente estamos preocupados com o planeta, então vamos deixar de consumir tanto produto que leva muito glifosato, que é um tema, que é o pesticida, e que vai sim contaminar os rios, matar peixes, raposas, passarinhos, minhocas, e ninguém fala disso. Ou seja, para já é uma morte indireta, mas é morte. Há muitas mortes de animais por parte dos vegetais. E depois é a questão planetária, não é? Então não estamos a olhar que as fábricas gastam tanto, não é, produção de CO2 e ninguém fala disso, ou seja, e os transportes dos alimentos. Então, se a gente apoiar mais pastores, apoiar mais gente, não é? Ou seja, criar condições para que haja mais cabras no monte, até porque a cabra, e vocês podem falar mais disto, sabem mais do que eu, mas, por exemplo, tu não consegues cultivar em qualquer sítio. Aliás, há uma porcentagem de terreno que é cultivável no mundo inteiro e quem é muito bom nisso, os gráficos, é a Lívia Padilha, não sei se conhecem, que ela faz a tradução
da Sacred Cow, que é um filme que eu gosto muito e indico sempre, é um livro maravilhoso, que nos traz lucidez para a vaca é sagrada, o animal de ruminante é maravilhoso, porque nos recicla o planeta. E pronto, é isso, né? A cabra está no monte, ela consegue pastar no meio das pedras, aí não consegues cultivar, não há condições, e consegue reciclar coisas que nós não conseguimos comer, que é o capim, não é? É o pasto, para a proteína, que é o melhor para nós. Então é tipo ganha, 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 todo mundo ganha. Exatamente. Mas sim. Na Serra dos Candeeiros era impossível, aliás, não dá, nós debatemos-nos com isso, às vezes queremos semear qualquer coisa, é impossível, o que é que nós fazemos? Agarramos num saco de sementes e mandamos, assim, basicamente, não precisamos de trator, agarramos num saco às costas, é à mão dada, e a esperar que aquilo germine e que aquilo dê qualquer coisa. Portanto, era impossível meter lá um trator, semear, é impossível, mas a serra está cheia de alimentos, não é? E é isso que a cabra basicamente faz, como disseste muito bem, ela vai à procura desses alimentos que nós muitas das vezes nem sequer vimos. Eu só tenho pena, isto é só aqui uma à parte, na serra nós temos muitas orquídeas selvagens, pronto, e as cabras comem-nas, portanto estamos aqui também a tirar uma espécie, são totalmente proibidas de apanhar pelo ser humano, mas a cabra chega lá. Imagina, olha só o paradoxo. É que a natureza é cruel e já está, estás a ver? Não há piedade. Elas comem, ok, elas comem, mas vão largar a semente noutro sítio. Se calhar até estamos a produzir mais orquídeas, não é? Portanto, não sabemos, muito honestamente não sabemos, mas poderá acontecer. Agora, aquilo que eu vejo em questão à carne, por exemplo, da cabra, é uma das melhores carnes que nós podemos ter para consumir. Eu diria quase a melhor, se bem que eu gosto muito de carne de vaca, calma, não comemos só carne o David não come então de todo. Mas o que é certo é que o consumo em Portugal é muito baixo. O preço é elevado. Mas é elevado porquê? Porque cada vez mais, mesmo agora com este problema da União Europeia, de não haver rações, de o feno aumentar muito o preço, porque não há adubo, portanto, isto separarem um bocadinho, vão perceber que é um problema do consumo intensivo, certo? Porque se não fosse um problema do consumo intensivo, se houvesse mais produtores de carne extensiva, se houvesse mais espaços a dar, não é? O governo tinha que dar mais espaço aos pastores, claro. Neste caso, estamos a falar de cabras, aos pastores, para irem para as serras e apoiar a produção extensiva, se calhar o valor da carne de cabrito, não é? Que o ano passado no Natal andava à volta dos 18 euros o quilo, baixava por um bocadinho menos, não é? Se houvesse mais. Só que nós estamos a falar existe também produção de carne intensiva aqui em Portugal, de cabras, atenção, enquanto que uma cabra nossa dá 2 litros de leite por dia e já é assim no auge, nós temos cabras importadas que dão 6 litros de leite por dia, cada cabra, não é? Pronto. Mas vamos ter um queijo de uma cabra serrana ribatejana que tu cortas com a faquinha e vês que o queijo é um queijo fresco, mas cortas com a faquinha e vês que o queijo é consistente, tem proteína, e depois vais ao outro, de outras raças, cortas o queijo e desfaz todo, que é aquilo que nós compramos no supermercado. E muitas das vezes, mesmo a nossa produção de queijo é sempre à base disto, é do tradicional. Foi conforme aprendemos que aquela senhora de 60 anos, é conforme fazemos e continuamos a fazer. Seja com leite cru, seja pasteurizado, ok? A nossa legislação não permite ter queijo fresco com leite cru, infelizmente, em Portugal. Portanto, só permite ter queijo seco, curado, porque tem que ir à câmara frigorífica, com leite cru, que é para matar as bactérias que eles dizem que... Pronto, a legislação aqui também devia de dar um bocadinho mais de apoio à produção extensiva e não anda. Não, isto é como nós dizermos que a terra, eu tenho uma horta biológica e que é o que está a acontecer com os agricultores de produção de tomate e por aí fora, pronto, produção de sementes, andam a pagar em Portugal para o agricultor ser biológico.
E não... Quando me dizem assim, a tua produção é biológica. Não, a minha produção é tradicional. Não é biológica, é milenar. Portanto, não. Portanto, em Portugal paga-se para o agricultor ter o selo de biológico. Portanto, se estão a pagar, não há produção. Simples. Não é? Uau! Infelizmente, dá que pensar. Dá que pensar. E, Catarina... vinhas, não é? Paga-se para arrancarem vinhas. E depois pagam-se novamente para pôr vinhas. Pá, isto é de parvo, não é? E como é que é no resto do mundo? Ou seja, a Espanha, que é aqui ao lado, né? Olha, Sara, tivemos lá 8 dias em Espanha, passámos por Cáceres... Do norte a sul. Fomos a várias explorações. Yeah. E a legislação deles é um pouco diferente. É um pouco diferente. Também há produção intensiva, mas há muito apoio para a produção extensiva. Pois. Muito. Por exemplo, eu segui o talho, não é? Eu tenho aqui a quinta e agora queria ali fazer uma loja que seria o meu talho. Eles podem fazer isso, porque são produtores de extensivo e podem fazer o fabrico da sua própria carne. Eu já não posso, eu tenho que ter uma carrinha para levar ao matador, tenho que ter outra carrinha de frigorífica para ir buscar ao matador a carne, tenho que ter um selo certificado e não posso abrir um talho assim de qualquer maneira. Portanto, não está a ajudar na produção, não é? Infelizmente é o que acontece em Portugal. É complicado. É muito Olha, Catarina, e como é que está a legislação para o leite cru? Lá está, tem que passar por uma câmara, tanto o queijo obrigatoriamente tem que ser seco numa câmara frigorífica no mínimo 30 dias, porque mata a bactéria, que eles chamam bactéria má. Basicamente, o que é que acontece? O queijo, passado 3 dias, fermentou, seja com leite cru ou leite pasteurizado, ele fermentou, a bactéria morreu. Ao fim de 3 dias nós podemos consumir. Mas pronto, mas a legislação manda estar 30 dias na Câmara. Ou seja, 3 dias já está, inoculado, assim, sem... Sim. Seco. Dizes seco, né? Não é fresco. Seco. Fresco tem que ser pasteurizado. Não podemos fazer, não nos permite de todo fazer queijo fresco com leite cru. É totalmente proibido. Só uma inspeção sanitária. Mas é assim, nós temos controle do rebanho, certo? Nós temos tudo, somos uma exploração B4, temos tudo certinho, há controle sanitário, é feito o controle do leite, não é? É feito isso tudo. Porquê é que ainda temos mais esse... Não é? Porquê é que ainda temos mais esse controle? Ok, porque vais produzir num sítio próprio, por aí fora. Claro. Mas se já vem dali daquela produção com aquele controle, se não há brucelose, se não há outro tipo de doença, então pode ser consumido por humano, não é? Exatamente. É assim, para o pessoal que pronto, está aqui na live a assistir, já agora eu vou falar um bocadinho sobre os benefícios de consumir tanto queijo como leite cru, porque isto é um tema que, assim, eu acho, Catarina, vou dizer, todos os temas que eu falo no Instagram, eu acho que é o tema que eu levo mais haters e gente mesmo a tratar-me mal, a dizer que eu estou é uma má influência, estou enfim, aqui a ir contra tudo e todos. Mas vamos ser sinceros, isto é a teoria que eu trago aqui, que não é uma teoria, é uma ciência de comer do nariz à cauda, do focinho à cauda, que é comer o animal inteiro, porque antigamente, quando os nossos ancestrais caçavam, antes mesmo, né, da gente criar animais, do Neolítico, nós no Paleolítico caçávamos, era assim que a gente sobrevivia, era caçar e coletar alimento. Então, era insensato, a gente, tipo, conseguimos uma vaca, então tirávamos do leite, porque tirávamos tudo o que havia para ela comer e as roupas, né, curtíamos as peles para fazer roupas, etc. Não é? Tudo se aproveita até o berro, como se diz, né? Até o berro dá para aproveitar da vaca. Então, o leite... Só há pouco tempo, não sei quando é que começou a pasteurização, não me lembro exatamente do ano, é que começou com o pastor, não é? A pasteurização. Mas ninguém diz que aquilo foi um processo bom para nós. Ou seja, é a teoria, é a ilusão da evolução. Será mesmo que foi evolutivo? Então, se as enzimas se degradam, né, são desnaturadas aos 40 graus, 40 e tal graus, não é? São desnaturadas, ou seja, quando tu congelas, elas ficam inativas.
depois voltam a ser recuperadas. Mas quando tu ferves, nem é preciso pasteurizar, só mesmo ferver já foi, já acabou qualquer enzima. As enzimas são necessárias, então não há gente intolerante à lactose, tá? Vamos acabar com esse mito. Há gente que bebe uma bebida que já não tem lactase transferase, que é a enzima que degrada a própria lactose. Ou seja, estamos a beber, não podemos comparar um leite de caixinha, um leite que já foi UHT, Ultra High Temperature, que é a temperaturas super elevadas, e que morreu tudo, não é? Se o cálcio perdeu-se, sei lá, quanta porcentagem de cálcio. Agora não tenho uma tabela lá no meu feed com os valores do que é que se perde. Não, as enzimas são completamente desnaturadas. Os nutrientes também, não é? Vitamina A, vitamina D, o cálcio, minerais. E depois também há umas componentes, não é? Que é lactoferrina, que são próprias defesas do leite, ótimos para nós humanos. Então, tens muita investigação, tá? Para quem quiser estudar mais sobre isso ou dar uma pesquisa, tens o Raw Milk Institute, realmilk.org, que são sites que se dedicam a transmitir a ciência, estudos por trás de consumir leite cru. Então, é injusto, pronto, é só para dar aqui este força, é injusto mesmo a gente dizer que leite é inflamatório. Então, como compararmos vinho com a água, né? As duas são líquidos, mas não vais... Pronto, é uma comparação assim surreal, mas é só para dizer, sim, leite é inflamatório se for pasteurizado e que já não tem enzimas que elas nos protegem. Pronto, então aqui o pessoal da Quinta, a Catarina e o David têm ainda por cima leite de cabra, que é ainda mais biocompatível com o ser humano, ou seja, e ovelha, de pasto, é tudo bom, é só somar. Estão a ajudar, pessoal, produtores, já que o governo e a legislação não ajuda muito, e estão a ajudar a vossa saúde. Eu estou a consumir leite há mais de um ano e até agora nunca tive um problema de alergia e tal, e antes era um problema quando bebia leite de caixinha, não é? Pronto, era só esta força. Vocês bebem o vosso leite? O vosso leite, não, o leite da cabra? Nós e a nossa filha, cru, atenção, cru. Boa. Ela bebe sempre leite frio e é sempre de cabra cru. E às vezes perguntam, mas o leite é mais forte? É um pouco mais forte, é verdade, mas também tem mais proteína. Aliás, se fizeres o teste, eu já fiz em casa, é um teste porque ando a tentar chegar ao ponto da manteiga que ainda não consegui. Então, tu deixas, por exemplo, um frasquinho com meio litro de leite, tu ao final de um dia já tens assim uma camada de nata à volta, não é? Aquela consistência, é quase queijo, né? Que se a gente for com a colher é quase queijo. Portanto, isso é bom, não é porque está estragado ou porque azedou ou porque isto ou porque aquilo. Isso é a parte boa do leite, que é quase o queijo, não é? Ele próprio quase fez a separação entre o soro e a massa do queijo. Portanto, acho que o consumo do leite de cabra não há muito em Portugal e o que há é importado, ok? São garrafas que vêm de Espanha, custam 6 e 7 euros cada garrafa, portanto estamos a importar do outro país, enquanto que nós temos cá produtores, eu acredito que como nós, outros pastores que se houver procura, também possam vender o seu leite de cabra engarrafado e cru. Agora, é totalmente... é certo, as pessoas não conseguem ter à mão, epá, é verdade, mas pode ser consumido? Pode, não pode porque é o melhor, não é? E para quem diz que é intolerante à lactose ou que isto ou que aquilo, tem aí o leite de cabra que é o melhor para consumir. Aqui em Angola até lhe chamam marrin, que é o leite azedo, e mesmo os mocobais, maçai, é um dos principais alimentos destas culturas, que não tem muita carne, ou seja, elas lá estavam preservando a vaca para tirar o leite e o sangue no maçai, e eles azedam o leite e aquilo fica tipo, é kefir, basicamente é um... Não, kefir é leite azedo, basicamente, não é? E eu já bebi esse leite azedo aqui, porque às vezes, sei lá, por exemplo, a grande diferença do leite, o HT e o leite cru, é que se tu deixares o leite cá fora, o leite cru,
ele não estraga, porque as enzimas degradam o leite e fermentam. Ou seja, ele fermenta, praticamente é um queijo, é um coalho, né? Um requeijão. Não, vês mesmo, na garrafa a separação. Fica tu só todo em baixo e começa-te a subir toda a massa. Exatamente, Catarina. E bebes e está tudo bem. E é ótimo. E é brutal. E em contrapartida, se deixares um leite cá fora, azeda, vais ter uma gastroenterite na certa, não é? Não, começa logo a cheirar mal, não é? Isso, já, não, claro, é repugnante. Sim, o cheiro já dá para sentir, mas imagina que bebes, pronto, já vai correr mal. É fantástico, não é? Como a natureza, ela é perfeita, mas os humanos tentam, cada vez que tentam modificar, industrializar, lá está. E depois, voltando àquela questão que falaste há bocado, a desculpa, isto é uma desculpa, isto já é político, não tem nada a ver com nutrição, é má vontade, é má gestão do alimento, porque há um terço do alimento vai para o lixo, de todo o mundo, um terço das comidas, seja de restaurantes, mercado abastecedor. Eu estive na Índia, isto acontece na Índia, eu vi com os meus olhos na Índia, em países pobres, né, como, sei lá, pobres, subdesenvolvidos, aqui em Angola, no Brasil, eu vi isto acontecer. É má gestão, então não há muita gente no mundo. E isso é um papo muito globalista e totalitário, que é mesmo sujo, não é válido, até porque, como tu dizes, não é? Temos muito monte para pôr mais vacas que a natureza precisa. Não estamos a olhar para o global, estamos a olhar para uma visão consumista, mesquinha, e que só traz problemas, no fundo, não é? Mas então... o ser humano está assim, atenção, o ser humano está assim, está facilitista, não é? Se pode ir ali ao supermercado e pega numa embalagem que já tem 4 maçãs lá dentro, cheio de plástico à volta e levar para casa brilhante, isso vai. Mas ir ao mercado, por exemplo, e comprar ao agricultor, que até lá vai levar as suas maçãs, que não têm quase químico nenhum, ou não têm químico nenhum, para ir ao mercado e tem que levar o saquinho ou uma cesta de juta, não são bonitas, estão queimadas do sol, já não compra porque são feias. Portanto, isso é o consumismo que nós temos no mundo inteiro, não é? O facilitismo. As pessoas cada vez mais querem o facilitismo. Exato. Isso sim, olha, Catarina, diz, fala. Isso é que é preocupante. E sim. Preocupa. Não é os gases que deitam os fetos das vacas, pá, por amor de Deus, quer dizer. Não, isso até está na net, é uma questão de vocês pesquisarem. Sim, é só pesquisar um pouco e está tudo aqui. Enfim, pessoal, para as perguntas que tu queiras que eu responda. Sim, claro, olha, não, para já eu vou dizer às pessoas, só temos mais 20 minutos de live, para o pessoal perguntar aqui, nesta caixinha de perguntas, que se tiver alguma dúvida, para perguntar aqui a Catarina e ao David. Eu queria saber, então, falaste há bocado que pesquisaste no Brasil, é 90% do consumo de carne, é de pasto. Sim, maioritariamente é bovino, ok? E em Portugal é que 40% é de pasto? Em Portugal temos só 40% de consumo de carne de pasto, entre que desses 40%, 23, 24% é suíno, ok? 2, qualquer coisa por cento é caprino e ovino e o resto é bovino. Portanto, em Portugal, e também carne de aves de campo, em Portugal consome-se muito suíno, muito carne de suíno. É carne de suíno e aves, é o que se consome mais. Né? E quando é que é de borrego? Estás a contar aí na... Caprino e ovino é 2,3%. Uau! É muito pouco, é mesmo muito pouco. É uma carne mais cara também, atenção, é uma carne mais cara. Mas mais cara por todos os outros motivos que... Claro, é que assim, na verdade a população aqui, enfim, isto é um mix de tudo, mas poderia ser mais barata, até porque convém ao planeta. Falando do suíno, é a carne mais barata que nós temos em Portugal, além do frango, não é? Pronto, mas é basicamente o suíno é a carne mais barata que nós temos. Tem mais produção. Porque tem mais produção. Mas é produção intensiva. Nas duas. Fortemente intensivo. Nas duas. Tanto no extensivo como no intensivo. Isto para tu perceberes, enquanto que uma porca nos dá 15, 16 leitões, não é? Nós para termos
para termos um cabrito, uma cabra dá 2 cabritos no máximo, 3 já é assim muito bom. Portanto, daí também... Pois, também por isso. Enquanto que um porco dá 30 kg de carne, o cabrito só pesa 5, 6 kg. Pronto. Daí... Sim, dependendo da raça. E, nós não temos muita cabra velha, nós não consumimos muita cabra velha, faz chanfana e por aí mais, mas não é nada por aí além, ok? Olha, Catarina, e comparando, há bocado fizeste uma comparação muito boa, né? De quanto é que como é que cresce uma galinha em cada 5 dias, ou seja, um dia teu é 5 dias de uma galinha de aviário. Quanto é que seria um porco de intensivo e um porco extensivo? 3 meses tens um porco intensivo para consumo humano. Porco grande. Sim, e nós demora 1 ano. Uau! Sim. É isso. É a pressa. 9 meses. Sim, 9 meses até 1 ano. É que vivemos na era da rapidez, não é? Da produção massiva. A diferença é tu teres uma bifana ou uma costeleta de porco, uma mirra. Ok? Tu compras uma costeleta com 20 centímetros e depois no prato tens uma costeleta com 10, enquanto que o extensivo tens uma costeleta com 20 e é com 20 que ela vai ficar no teu prato. Ok? A carne de porco extensivo é um pouco mais vermelha do que a carne de porco de intensivo. A carne de porco de intensivo é aquele rosinha muito clarinho que nós estamos habituados, enquanto que a nossa carne de porco é um rosa mais avermelhado. Até perguntam, mas isto é porco? Isto é porco. Isto é mesmo porco. Uau. Nós trabalhamos com 2 raças de porco e até temos uma fêmea também, que é a Large White. Large White é aqueles porquinhos cor-de-rosa, todos bonitinhos que temos nas nossas mentes. Portanto, esse é o porco, é a raça que é utilizado para intensivo. Depois temos mais 2 raças, temos o Pietran Belga e temos o Duroc. Nós olhamos para aquela porca, não é? Ela foi comprada, todos eles foram comprados de uma forma por um produtor que também faz assim extensivo. E aquela porquinha cor de rosinha, está em extensivo e dá-se lindamente, não é por causa da raça que ela tem que ser intensiva, ok? Ela produz na mesma 16, 15, 16 leitões por cada vez que ela pare. E no intensivo ia parir mais 3 ou 4 leitões, portanto a quebra não é assim nada por aí além. O porco é que cresce mais rápido para ir para o consumo humano. Uau, é incrível. Olha, alguém está a perguntar aqui se o leite de cabra em pó presta. Assim, para já, eu nem sequer sabia que havia leite de cabra em pó. E a questão é isto, pessoal, é tipo um produto já vai ser adulterado. Já vai ser adulterado. Já foi desidratado, não é? Já perdeu. É ultraprocessado, acaba por levar por muitos processos que acaba por... Assim, na verdade, eu diria seria melhor do que leite de soja, por exemplo, bebida de soja. É sempre melhor. Porque vais ter a proteína não desaparece, ela está lá, só perde enzimas, degrada bastante os nutrientes, sobretudo as vitaminas hidrossolúveis. Então, pronto, assim, uma perspectiva nutricional é melhor, assim, se não tiveres mais nada, para casos, sei lá, pronto, vais acampar, vais embora, assim, não tens maneira de preservar um leite fresco, então seria uma boa opção. Sim. Uma opção. Aí sim. Mas, por exemplo... É como os enlatados, não é? Eu não aconselho enlatados, a não ser num caso extremo. Sim, no caso extremo. Exato. Por exemplo, Sara, aqui em Portugal há agora o boom de toda a gente fazer sabonetes com leite de cabra, leite de burra, mel e por aí afora. Ah, é? Uau! Agora há aqui um boom de toda a gente faz sabonetes com leite em pó. Em pó. Wow. E mandaram vir. Nós estamos em fase de testes, vamos ter um sabonete nosso, com leite nosso, estamos aqui em parceria. Eu espero que ao final,
para o Natal vai ser assim para Natal. Não dá para ser para setembro, para o retiro? Não conseguimos. Oh. Vamos ter o nosso sabonete da pastorícia com leite nosso. Nós escolhemos o leite que é para aquele fim. Mas só para dar aqui um exemplo rápido. Eu tive um pequeno workshop com uma senhora que também é ligada, é uma bióloga e é ligada às plantas e à medicina tradicional e ela teve muito tempo no Japão, aliás o marido era japonês e tal, para conjugar as aromáticas com o queijo de cabra. E eu comentei com ela muitas das vezes, é a Zélia Sakai. E eu comentei muitas das vezes com ela que o soro, e só para vocês perceberem que nós reaproveitamos tudo, o que é que eu faço ao soro dos queijos? Eu dou o soro aos porcos, ok? Eles adoram aquilo, que é a parte que leva a mais proteína e por aí fora. E ela, curiosamente, ensinou-me um hidratante natural, que é eu com o soro. Eu já tinha percebido isso e depois aqui nos meus pensamentos eu já tinha percebido. Cada vez que fazia o queijo, as minhas mãos melhoravam bastante. Uau. Melhoravam muito. E as unhas cresciam muito rapidamente. Porque nós temos dias próprios para fazer o queijo. E eu dizia, isto tem benefícios, não é? Claro que tem benefícios. Nós estamos ali com o leite completamente puro. E ele ensinou-me isso. As pessoas podem, do soro do leite, não é? Cortar muito fininho em juliana, um alecrim, uma aromática qualquer só para dar o cheiro, não é? E passar aquilo na cara. E depois não lava, passa aquilo na cara. E vais perceber, ou na cara, ou noutro corpo, ou noutro sítio do corpo. E vão perceber que rapidamente tem ali um produto natural. E bastante proteico. E com efeito quase imediato. Exatamente. Portanto, porque cheira mal, porque ficamos com leite azedo. Não ficamos, porque é o que tu dizes, não é leite de pacote. Ele não fica com aquele sabor, com aquele cheiro do azedo. Se misturarmos uma aromática para dar um cheirinho, portanto, conseguimos ter ali um creme hidratante, super hidratante, completamente natural. E não lhe vou chamar biológico, mas é completamente natural. Portanto, dizerem-me que fazem sabonetes com leite em pó, não é? Percebes? Pois. Sim, na verdade faz todo sentido. O leite também tem vitamina E, o que é um antioxidante muito bom, e tem as gorduras, ácidos gordos, não é? Ômega 3, ou seja, é perfeito, não é? É hidratante e realmente tem propriedades mesmo anti-inflamatórias. Uau, que bom teste. E pronto, também dá para fazer com sebo. Aliás, o sebo era usado antigamente para cosméticos naturais até há muito pouco tempo, assim como o sebo e a banha, que não cheira a porco, como as pessoas pensam que fica a cheirar, enfim. Eu não sei como também... por exemplo, em Portugal deixou-se de consumir a banha de porco. Eu percebo, é assim, a banha de porco que existe no supermercado, pronto, vem de produtos intensivos, não é? Mas se calhar faz melhor do que o óleo. Sim, é assim, imagina, é lógico, não é? Se tu consomes o porco, porque é que a banha pode ser má? Porque ela é mais inflamatória e tem mais ômega 6, porque o porco comeu mais grão, né? É um porco intensivo que come, se calhar, 100% de grão. Mas pelo menos vem do porco, não é de grão. Agora, os óleos vegetais, fula, canola, girassol, milho, tudo isso é diretamente de uma coisa que nem é oleaginosa. Imagina, estão a fazer óleo de soja, que é uma leguminosa. Tudo bem, girassol ainda é oleaginoso. Agora, então, além de ser um processo, sim, altamente industrial, que passa por várias máquinas, cheira muito mal no final, depois passa por um processo de deourização para tirar aquele sabor e aquele cheiro. É muito melhor do que, de facto, sim, isso é uma questão que já veio, assim... Já outras pessoas perguntaram, claro que eu aconselho comer banha de porco caseiro, né? Porco preto, também tem no Pingo Doce, já encontrei banha de porco preto e outros mercados. Agora, uma coisa que eu nunca encontrei em Portugal à venda e aqui em Angola é sebo, gordura da vaca. Não
Ou seja, estamos. E depois dizem que há muita gente no mundo. O que não há é inteligência a correr pelo cérebro das pessoas para aproveitarem, porque tu vais a um talho e eles estão a mandar aquilo para o lixo. As aparas, o melhor da carne, os ossos vão para o lixo, as aparas de gordura vão para o lixo. Como é que há muita gente no mundo? Ou seja, não há gente com inteligência para aproveitar. Assim, e eu digo sempre, tu podes ser autossustentável a fazer a tua própria gordura. Esse é o... Não, tu podes ser autossustentável, atenção, Sim. tu podes ser autossustentável, porque mesmo tu, aqui o português tem muito hábito de pôr margarina, portanto, margarina é completamente processada, não é? É preferível utilizares uma banha de porco, um óleo de girassol ou azeite. Portanto, há hábitos que foram incutidos desde não há muito tempo, 50 anos, não é? 60 anos, desde mudaram as diretrizes mundiais de saúde. Até 1920 não havia um óleo vegetal, uma margarina em nenhuma casa, no mundo inteiro. E aí começou a grande fraude. Essa é uma das maiores fraudes do mundo inteiro e as pessoas não estão com lucidez para isso, não é? É só olhar para as fotos, não é? Uma foto 250 da praia, toda a gente fit, toda a gente elegante. As pessoas não faziam para estar elegantes. Acontecia, porque é natureza, estarmos em forma, estarmos com corpos bonitos. Não só pela estética, porque é funcional, não temos doenças. Agora vais a uma praia e está todo mundo doente e obeso e deprimido. O que é que mudou? A alimentação. Exatamente. Pois é. Isso é como tu falas, eu ontem vi o teu live com a Yu e isto era o que vocês falavam do jejum. Eu faço jejum há 20 anos. Boa, Catarina. Ok? Eu faço jejum há 20 anos. É verdade que eu sou daquelas pessoas que adora comer. Eu como para sobreviver, atenção. Mas de qualquer das formas, eu já fazia isso porque sentia que o meu corpo precisava de parar em certas horas do dia. E sempre fiz isso. Ok? Portanto, agora é que é preciso perceber e é preciso lermos a expressão do nosso corpo, o que é que ele quer, não é? Precisamos de parar. E eu quando conheci o jejum, conheci porque ouvia e fui ler muita coisa brasileira, ok? Eu sei que no Brasil já há o jejum há muito tempo. E eu comecei-o a fazer e comecei-me a sentir bem, porque o meu corpo mostrava que era preciso haver jejum. Gosto de comer. Mas Catarina, tu fazes jejum há 20 anos e tu que idade tens? Estás muito 38. bem. 38. Uau! Estás muito bem. Olha, pessoal, aí uma prova viva que o jejum está aqui. Tarda muito cimento. Aí está. Sempre fiz, sempre me senti muito bem. E nunca notei que ficasse fraca, nunca me notei com nada. Atenção que eu tenho uma doença crónica que é hereditária de família, eu tenho uma anemia crónica, ok? Mas isto é derivado dos nossos antepassados, também de Angola e por aí fora. E isso o meu pai tem, a minha avó tinha, portanto isso já vem de há muito tempo. É claro que eu sinto o meu corpo e sei que tenho que comer certas coisas para não me sentir fraca, mas eu sempre fiz junto, não é? Eu faço isto há muito tempo e sentia-me bem, porque eu também me sentir empaturrada, não é? Cheia, no outro dia acordo, cheia de azia, que horror, eu não vou fazer isso, não é? E é um sinal de que o corpo precisa, não é? De parar. Exatamente. De rejuvenescer, não é? Deitar fora as coisas más que temos no corpo, não é? E comer depois como deve de ser. Portanto, é importante isso. E tem esta figura, pronto, não sou... Mas muito bem. Faço isso há muito tempo e sinto-me muito bem. Agora em Portugal é que se começa a ouvir, ainda bem, e com muitas divulgações. Eu nem dizia isto a muita gente, porque és parva, tu não comes, N de coisas que me diziam. Mas é importante parar com tudo, não é? Tu não vais num carro sempre a 160, tu tens que parar, né? Reduzir a velocidade, muitas das vezes tens que parar para abastecer e o corpo é precisamente a mesma coisa, é quase uma máquina, mas nós temos que ter consciência que temos que ler o nosso corpo e temos que comer bem para nos alimentarmos.
não precisamos de ter dietas loucas, nem de comprar remédios na farmácia para emagrecer. Portanto, basta, por exemplo, uma coisa que eu faço desde também há muito tempo, todos os dias eu levanto-me, tomo um copo de água. É a primeira coisa que eu faço depois de me levantar, é um copo de água, às vezes ponho umas gotas de limão, porque o meu corpo precisa de trabalhar depois de tanto tempo estar parado com o sono, não é? Portanto, não vou-me levantar e beber logo um leite com chocolate, isso é impensável, eu não faço isso, nem gosto. Olha, Catarina, e a vossa alimentação é bem carnívora, imagino, né? Com tanta carne boa, meu Deus. Seria... Sara, comemos peixe também comemos algum boa. Peixe. Claro. Comemos Mas carne. Sim, comemos vísceras? Carne. Aqui em casa não gostam muito. É mais complicado. E há pouco estavas a falar do sebo da vaca. Nós temos coisas que não podemos vender em Portugal, ok? Os talhos não podem vender. Não podem vender sebo? Não podem vender sebo. Não podem vender... há mais outras coisas que não podem vender. Podem vender o fígado, mas não podem... Está confirmado. É uma guerra aberta. Está confirmado. Não podem ser vendidas. Por exemplo, a tripa. Não sabia. A pessoa que quer tripa para fazer chouriços não encontra. Não encontra, só de compra daquelas de plástico, não tem, não é? Só quem faz chouriços em casa de forma... Mata o porco. Ai. Mata o porco e por aí fora. Mas sim, o nosso consumo é muito à base de carne. Comemos suíno, comemos borrego, comemos caprino, vaca, consumimos mais vaca. Sei lá, consumimos ovos, muitos ovos, leite de cabra. Muito bem. E pronto, é isso. Se calhar legumes, algumas frutas, né, locais. Atenção, nós comemos alguns legumes. Comemos alguns legumes da horta e comemos cogumelos, gostamos de cogumelos. Boa. Portanto, consumimos também legumes. Mas consumimos carne ou peixe todos os dias. Sobre a questão do fígado, eu digo sempre que sim, há pessoas que não gostam, mas é uma questão de, assim, muitas vezes é uma questão de hábito e outras vezes é tipo maneira de preparar. Se tu beberes em leite, ficar demolhado em leite durante a noite inteira, ele perde o sabor. Então, também paté de fígado. Para cada 100 gramas de fígado colocas 200, por exemplo, de bacon, entremeada, uma carne forte, tipo gorda, para cortar o sabor. Fica muito bom. Natas também, eu uso natas. E é bom porque assim, não só pelo sabor, que fica bom e para quem não gosta, mas também porque assim fazes microdosagem em fígado todos os dias. Fígado é um suplemento, é um multivitamínico. Não há quem bata. Assim, é muito bom também ostra, ovas de peixe. Pronto, há certos alimentos da natureza, comes pouquinho e dá-te muitos nutrientes, não é? Então o fígado é isso, então para ti, que estás a dizer que tens essa anemia, desregulação do ferro crónico, tipo, o cobre é essencial, é um mineral que está muito presente no fígado, além da vitamina A. Teres onde vais, por exemplo, eu tive um médico, porque a minha mãe tinha que perceber porque é que eu tinha isto, não é? E tive um médico e estamos a falar aí tipo há 37 anos, eu devia ter 3, 4 anos mais ou menos, para aí há 35 anos atrás. E sabes o que é que aquele médico disse à minha mãe que eu tinha que comer? Carne de vaca crua. Carne de vaca crua. Claro. A filha tem que consumir carne de vaca crua. E eu muitas das vezes consumo carne de vaca quase crua, é chegar, passar e sabe bom. E as pessoas ficam a olhar que horror e tal, mas é ali que tu consegues tirar os benefícios da carne, não é? Olha, preserva esse médico está em minha descrição. Eu não sei se ele existe, porque eu lembro-me que ele era também já super velhote e por acaso há uns tempos perguntei à minha mãe, eu acho que ele até já morreu, mas era um mestre. E crua, porque assim, também é questão das enzimas, não é? Tens a dieta Primal Raw, que é tipo comer tudo cru. Inclusive as vísceras, tudo, né? Carne, peixe, lá está, temos que olhar sempre para a fonte, mas muita gente a beneficiar deste tipo para curar. Estou a falar de doenças bem agressivas. Então é tipo cozinhar a carne bem passada, é tipo o boi morreu em vão, vamos ser sinceros. Tipo, ok, estragaste, parabéns, acabou de estragar a carne. Tal igual. Tipo, não dá.
É claro que é bom guisado, tipo cabrito no forno, chanfana, não é? São coisas assim preparadas, não é? Com sebo e com banha, espero não usar óleo. Aliás, a gordura, a carne tem a própria gordura, sobretudo o borrego, né? Mas o fígado eu também como cru, assim, diretamente. Já gosto de sabor, tipo, não é nada de mais. Temos que experimentar cá em casa. Pronto, é assim. Ou vamos De animal de boi, bovino, mas como, olha, ainda hoje comi testículos de porco. Eu gosto de comer muito, assim, aprendi a comer vísceras, estudei também, assim, isto é tudo, não é só intuitivo, né? Depois de muitos anos de loucura vegetariana e de alienação, achar que, enfim, tive assim uma doença mental que achava que a carne era má. E depois tive que desaprender para aprender tudo de novo, não é, pessoal? Então, agora desta maneira, entendi que é uma maneira, que é a maneira mais ética, mais sustentável, criativa, diversa, nutricional de comer a carne, que é comer tudo o que ele tem para dar. Então descobri coisas maravilhosas que nunca tinha comido, tipo língua de vaca, acho que nunca tinha comido, rabo de boi, mão de vaca, mocotó. Sim. E pronto, dou sempre a dica, que já falei isto muitas vezes aqui, mas é sempre bom relembrar. As pessoas hoje em dia estão a comer, as poucas pessoas que ainda comem carne, ou ainda vão comendo, comem muito músculo, né? Que é bom, que é ótimo, tem muita metionina, que é um aminoácido importante, mas em excesso começa a inflamar, não é? Começa a criar, pode criar alguns problemas. Então o objetivo não é tirar a carne, é aumentar o consumo de glicina, e a glicina é um aminoácido da longevidade que está presente em carnes com cartilagem, com pele e com ossos. Então, osso buco, mão de vaca, caldo de ossos, tudo que leve, né, essas partes que têm glicina e, portanto, ótimo para hipertrofia muscular, a regeneração da pele, cicatrizes e, sobretudo, aspectos de longevidade. Então, e são carnes muito boas, na verdade. Olha, eu vou-te dizer, assim, óbvio, adoro picanha, adoro tibone, quem não gosta, mas, nossa, tipo, sabes, mão de vaca ou aqueles ossos, a gente cozinha os ossos aqui. E aquela parte, não é? É tão... Nós fazemos muito mão de vaca com grão. Pronto, nós utilizamos essa... Pronto, mas é isso. A mão de vaca é super nutritiva e lá está. E é um prato típico português, atenção. É um prato típico, é como a dobrada. É um prato típico português, a mão de vaca com grão. Ou, por exemplo, uma dobrada também é a dobrada, que é o estômago da Exato. vaca. Pronto, também é também a morcela, não é? Com sangue também, vamos falar, o sangue também é outra parte. Exatamente, também é outro produto típico. Então imagina, Catarina, se já não estão a vender sebo, que acham que e leite cru, imagina vender sangue, tipo, ou miolos, cérebro. Seria, olha, mas por acaso, eu reparei já há bastante tempo que nós temos o cozido à portuguesa, não é? Portanto, temos o cozido à portuguesa com enchidos e mais alguns. E há um chouriço que é o chouriço de sangue. Já não se vende em qualquer sítio. Já estão a terminar com o chouriço de sangue. É uma coisa... Um cozido à portuguesa sem um chouriço de sangue, epá, falta ali qualquer coisa. Portanto, e já... de sangue. Estou aqui, pessoal. Houve aqui um corte. Sim, completamente. Estão a difamar, isto é blasfémia, não é? Tipo, estão a... estamos, assim, isto é grave, assim, estamos aqui a falar, não, mas eu sinto que isto é tipo, é grave. Há um termo que eu defino para tudo isto, sabes, Catarina, que é hipnose coletiva, ou demência coletiva, ou seja, as pessoas estão a cair numa hipnose, ou seja, já ninguém sabe de onde veio, porque assim, isto é tradicional, não é? Estamos a falar de hábitos que nos fizeram bem, se estamos aqui, passar 2 milhões de anos. Sara, mas sabes que eu acho que... Eu acho que há aqui uma peça fundamental para desmascarar cada vez mais a população, que é, porque agora está em voga, não é? Os chefes de cozinha. E eu acho que eles deveriam começar a apostar nesse tipo de mostrar mais o que é que se pode fazer, não é? De forma criativa, que podemos consumir fígado, que podemos consumir rins, que podemos... Portanto, ajudarem, estás a ver o que é que eu estou a querer dizer? Ajudarem um bocadinho a desmistificar, utilizando esses produtos,
Portanto, isso era fundamental para começar a abrir as mentes da população, não é? Porque a vida não é feita nem de bifes, nem de Batata frita. nem de batata doce, nem de batata frita, por exemplo, falando dos animais, nós não temos só bifes, não temos só costeletas, não temos só bifanas. As pessoas pensam, vão ao talho e pensam, é o mais barato, mas se calhar se comprarem o fígado da vaca e fizerem fígado, é ainda mais barato, porque é uma coisa que não é vendida tão facilmente. Ou se comprarem a mão de vaca, não é? E dá para fazer ali um tachão e conseguem alimentar uma família inteira. Há também uma peça fundamental que é juntar aqui os chefes de cozinha e eles próprios darem soluções para as pessoas consumirem um bocadinho mais, porque eu percebo, por exemplo, a carne de cabrito tem um sabor específico, ou o borrego tem um sabor específico, não é? Mas se ele for preparado de outra forma, por exemplo, o David não comia carne de borrego, e eu preparo de uma forma que ele não sente que aquilo é borrego, não é? Nós quando dizemos, carne de borrego, sabe a sebo. Pronto, é logo aquilo que pensamos. Mas se o prepararmos de uma forma ou se cozinharmos de uma forma mais específica, não é? Ele pode não ter esse sabor. Ou se calhar sabe a borrego sabe a sebo porque foi comprado numa produção intensiva e não é numa produção extensiva. Portanto, é esta a diferença. E isto só para te acrescentar aqui uma coisa, que eu sei que nós estamos aqui com o tempo um bocadinho contado. Sim, já. Nós primamos que os nossos cabritos sejam alimentados pelo leite da sua mãe, ok? Nós perdemos esse leite para o queijo, primamos que eles sejam alimentados pelo leite da sua mãe. Portanto, boa. Não ter o sabor a cabrito de leite de cabra, né? Aquele sabor. Mas não alimentamos com leite em pó, ok? Até porque quero fazer uma pergunta que eu já, assim, acho que é muito importante e vocês já devem perceber essa diferença. Qual é a diferença entre o leite ou o queijo dessas cabras, da ovelha, na primavera, ou seja, quando elas estão na primavera, né? do outono e inverno? É diferente a cor? Tudo. A cor, o tudo sabor. Diferente. Neste momento nós estamos em fase de pousio, não é? Nós neste momento, e desde que tu depois divulgaste a tua promo connosco, e tivemos algumas pessoas a contactar-nos, nós de julho a agosto neste momento estamos em pousio, ou seja, não temos produção de leite. As cabras estão grávidas, há o controle sanitário, que não podemos consumir porque elas são desparasitadas, não podemos consumir o leite delas durante 14 dias e porque elas estão grávidas. Portanto, neste momento nós temos quase o rebanho todo grávido. Então não vamos tirar leite, nem vamos obrigar e manter com que elas andar sempre a puxar o leite, não é? Porque elas têm um ser dentro delas e tudo aquilo que elas consomem de bom tem que ser para o ser, não pode ser para o nosso leite. Sim, ok. O que tu estás a dizer é o consumismo das pessoas serem habituadas a consumir um queijo em janeiro e tem o mesmo sabor em dezembro. É impossível. Nós temos clientes que nos dizem assim, eu gosto mais do vosso queijo em outubro. Eu gosto mais do vosso queijo em janeiro. Porquê? Porque elas andam no pasto. Há outro tipo de alimento. Em outubro há um alimento, em janeiro há outro alimento e em junho há outro alimento. Não é? Pronto. E então, se há diferentes épocas de alimentação na serra, também o queijo vai saber de forma diferente. Aliás, o queijo a nós em outubro rende-nos muito mais do que o queijo feito em junho, que não nos rende quase nada, né? A massa é muito mais pastosa e seca. E as pessoas diziam assim, agora o queijo tinha menos sal. Não é o sal, porque a quantidade de sal tem que ser aquela que nos mandam. É aquilo que as cabras comeram, não é? E o queijo tem é sempre diferente. O leite também vai ter esse sabor completamente diferente. Portanto, nós agora não temos leite, é impossível ter leite para a entrega, porque é o ciclo natural das coisas e as pessoas têm que se habituar ao ciclo natural das coisas.
Esse é o problema. Enquanto que tu tens um queijo que é feito com massa de batata, não é? Leite em pó e dizem que é queijo de cabra, ele é sempre igual, a produção é sempre a mesma. Tu comes aquele queijo agora ou comes daqui a 6 meses, o queijo é sempre igual, sabe sempre ao mesmo. E o nosso não, o nosso tem... Eu acho que isto tem tudo uma história, tudo uma envolvência. É preciso... Giro. Não, eu adoro isso, por isso é que eu fico fascinada, porque é mesmo esse, tocaste uma palavra fundamental, os ciclos, não é? Nós somos seres cíclicos, temos estações do ano, temos o sol e o dia, temos ciclos curtos, temos ciclos longos, temos ciclos menstruais das mulheres, temos ciclos de gerações, e acho que as pessoas estão um bocadinho desconectadas com isso, porque vivem a todo o gás, querem que seja sempre dia, temos luz para ser sempre dia, que esteja sempre como elas querem, não é? E isso é giro do queijo, que eu estudei muito. O Weston Price foi a minha grande referência de nutrição, que ironicamente também foi dentista, e ele estudou, chama-se o fator X, que é tipo, esse queijo tem muita vitamina K2, que está presente precisamente em carne, apenas carne, queijo, leite de vacas que comem pasto verde, ou seja, da primavera, não é qualquer pasto, é pasto mesmo abundante, e dá essa componente, não é? Mais rico em vitamina K2, o que é ótimo para os ossos, dentes, articulações, e hoje em dia as pessoas estão um bocado carentes porque lá está, não comem carne, não comem alimentos que de verdade foram, que passaram por esse processo, então também é um aspecto que queria trazer aqui. O que estás a dizer, eu também noto isso. Eu acho que as pessoas, há um problema não lhe posso chamar saúde pública, mas se calhar até posso, há um problema grande nas pessoas. Elas não consomem certas... Podes mesmo. Não é? E daí é que temos tantas doenças que está a aparecer, não é? Porque estão com demência, ou porque há N de coisas que prejudicam... Olha... o corpo. É mesmo um problema de saúde pública. Já falamos do básico. Não consegues comprar sebo e banha. Pronto, banha alguma. Isto já diz tudo, estás a ver? O que é que estão a usar em casa? Margarinas. Pronto, ok, tem o azeite. Mas mesmo assim, tipo, não compares o azeite à banha, ao sebo. Então, e as manteigas também. Pronto, eu aconselho comer manteiga, mas a qualidade da manteiga, não é? Não. Pronto, olha, Catarina, David, só agradecer esta super conversa, vocês são mesmo super, explicam bem, e foi muito interessante, sobretudo para trazer esta voz, que eu sinto que está-se a perder, e não sei o que é que vai acontecer à nova geração, porque cada vez mais vejo os jovens cada vez mais alienados da verdade e dos ciclos e da sua essência. Então, temos que trazer mais, puxar. Há muito contrassenso. Dizem, não como carne, mas depois comem sushi. É um contrassenso. Mas comem peixe cru. Não, e depois comem seitan, soja, tipo, ou seja, a dieta carnívora, eu tenho um vídeo, pronto, depois, se alguém quiser, depois a dieta carnívora é muito mais vegana, menos cruel para o ambiente e melhor para a saúde do que uma dieta vegana, porque pronto, então é daí que começa a hipocrisia e a própria confusão dos jovens, não é? Olha, Sara, eu tenho muito rapidamente, porque há coisas que eu me vou lembrando, eu tenho em mente duas pessoas que eu conheci, que eram mestres de yoga e eram completamente veganos, ok? Não se conheciam estas duas pessoas, são muito diferentes. Okay. Numa etapa da minha vida conheci uma e na outra etapa da minha vida conheci a outra. E fiz este raciocínio para mim porque eu penso muito para mim, fico a pensar nestas coisas assim, pronto. Bom, és filosófica, reflexão é maravilhoso. O que eu fiz olhei para ela, ela era mestre de yoga no centro de formação comigo, onde eu também dava aulas. A figura, ou seja, a figura ao ser humano, a figura da pessoa. Sim. E depois, mais tarde, quando conheci a outra pessoa, a figura são iguais. Eu só via esqueleto e pele. Ok? E acabaram por morrer as duas
de uma forma exaustiva. Eu, para mim, acho que foi o corpo que deu pronto. Deu tilt. É falência de órgãos. Eu acho que é uma causa muito comum em veganos. Porque tu dizes assim, é magra, mas é magra que dói. Era magra, mas não era magra. Pá, eu sempre fui magra, eu pesei 45 quilos, mas eu não era esquelética, não se via os meus ossos assim, né? Tinha alguma consistência, porque fazia jejum e por aí fora. E eu fiz este raciocínio, olhei para as duas pessoas completamente diferentes na minha altura de vida, e isto foi há pouco tempo que eu pensei nisto, e olhei eu para uma, recordei-me de uma e recordei-me da outra, e percebi que elas faleceram, se calhar pela mesma coisa, que foi o corpo arrebentou, tinha falta de vitaminas, não é? Porque, tudo. E estamos a falar de pessoas com 60 e poucos anos. Ou seja, se és vegan, tens uma vida saudável, como elas diziam, praticas yoga, fazes meditação e depois morres com esta idade, pá, ainda te faltava para aí 20, 30 anos para faleceres. E não foi porque teve cancro, ou porque isto, ou porque aquilo, foi de um dia para o outro, pronto. E o que é que eu achei? Pá, o corpo desligou, pronto, faltou nutrientes. Faltou muita coisa, faltou carne, muita carne. Olha, se quiseres ver mais fotos de pessoas, exemplos como esses dois seres, né? No YouTube tens playlists de vegan malnutrition ou vegan malnourishment. Basicamente são playlists, muitas playlists de milhares de pessoas, cadáveres ambulantes. Pronto, eu também já passei por esse distúrbio mental, ou seja, é um culto, porque a pessoa acha que aquilo é verdade, é um culto, é tipo todas as características de um culto. Só falas daquilo, achas que aquilo é a tua cura e é a tua morte, ou seja, e até que um dia saltas fora e dizes, epá, afinal eu estava completamente lavada, né? É brainwash, estás a ver, psicótico. Eu acho que o ser humano e a nossa geração, eu acho que tem que parar e olhar não só para eles, mas para a frente, ok? Eu acho que o problema do ser humano hoje em dia é egocêntrico, só vive naquilo. Não para, por exemplo, lembrei-me daquela pessoa e da outra e fiz o meu raciocínio e percebi, se calhar há aqui qualquer coisa que não está bem, e depois vais pesquisar. É preciso parar para pensar nestes pequenos pormenores, é preciso parar e dizer assim, então mas qual é que é a diferença da carne de pasto e da carne intensiva? Vão visitar aviários, peçam para ir visitar, é o choque que tem. Eu e o David fizemos essa visita e ficámos, não pode, não é? Portanto, peçam para fazer essa visita, agora até é moda cá em Portugal visitar as explorações, peçam para fazer essa visita. Aliás, nós fazemos o Pastor por uma Manhã, ou a Rota dos Pastores, e fazemos aqui na Quinta o Dia do Agricultor, e a pessoa passa o dia inteiro connosco e vê o que é que os animais fazem, o que é que eles comem, o que é que eles... É preciso perceber, há muita informação, mas há muito desinformados. Nós temos excesso de informação e as pessoas cada vez mais estão desinformadas, não param para pensar, só pensam, tem que ter isto, dinheiro, ali, é um stress horrível, não param. Aliás, nós mudámos de vida, saímos de Lisboa, por isso. Pois é, parabéns. Isto não é para nós, vamos parar, vamos perceber exatamente o que é a vida. Nós falamos muitas vezes isto cá em casa, nós só vivemos uma vez, só cá estamos uma vez, e nós temos que viver. E temos que viver bem. Nós não vimos telejornal, nós nem sequer temos a Nós ou a Mel ou o que for, não temos 100 e tal canais. Os 4 já chega àquilo que a gente quer. Temos internet, temos informação, não é? Mas há muita informação e há... Tem cabras, tens cabras, tens tudo. Já está, acabou. Posso dizer que ontem nós estávamos a comer lá fora, no nosso alpendre, e tinha uma cabra, 2 ou 3 cabras a querer-nos roubar o nosso peixe que estávamos a comer. Isto é giro. Isto é cinema. Isto é viver, não é? Isto é viver. E as pessoas cada vez mais não percebem que têm que viver saudavelmente com aquilo que o mundo nos oferece e não com o consumismo, não é? E não que bom, Catarina. Não é? Que bom exemplo. Olha, toda a gente fala melhor no retiro, mas isto era Não, vamos ter, agora, não, eu já estava entusiasmada para vos conhecer, agora vamos passar 3 dias juntos
Meu Deus, vai ser. E vai a vossa filha, não é? Tem uma filha. Ela também vai. A Rafaela foi a impulsionadora disto tudo. Aliás, uma miúda. Eu vi a vossa reportagem. Vocês foram à televisão, não é? RTP, E publicaram. sim, RTP1, sim. Ela foi impulsionadora disto tudo. Nós já não nos sentíamos. É esta mesma frase. Nós falávamos muitas vezes em casa. Nós não somos deste mundo. Não sei se alguém se sente assim, mas nós dizíamos muito um para o outro, nós não somos deste mundo. Tipo, nós vivemos aqui ou vivemos lá, nós não somos daqui. Até os nossos amigos chegados, atenção, nós não discriminamos ninguém e respeitamos a sua maneira. Claro. Yeah. Mas é bom a gente se respeitar, ou seja, seguir a nossa vontade, o nosso coração. Exatamente, nós respeitamos toda a gente e temos amigos vegan e temos amigos vegetarianos e temos amigos de outros cultos e temos amigos de outras religiões, respeitamos brancos, pretos, amarelos, respeitamos toda a gente. Agora também tem que respeitar a nossa forma de viver. E nós olhávamos um para o outro e dizíamos, nós não somos deste mundo aqui. Até que a minha filha disse assim, oh mãe, eu não gosto de morar aqui, isto é muita confusão. Pai, e aquilo faz-te o clique, estás a ver? Uau! Então está na altura certa. Pá, foi um filme, não é? Para a família foi complicado porque fomos para longe e porque íamos para o meio do nada e não tem ninguém e tens que ir ao supermercado, como é que vais ao supermercado? E esta mudança nós dissemos, temos que ser autossustentáveis. O David foi militar durante muitos anos e diz muitas vezes, a Terceira Guerra Mundial está aí para acontecer. E nós não estamos muito longe. Não é uma guerra fixa, não é uma guerra de armas, mas é uma guerra do humano, de formação, de desinformação. E nós mudamos por isso mesmo, temos que ser autossustentáveis, não é? Cada vez mais, e o interior precisa de pessoas, não é? Principalmente aqui em Portugal. Precisa de pessoas, precisa de fixar pessoas no interior. As pessoas têm que fazer algo. Nós não podemos ser todos engenheiros, professores, arquitetos e trabalhar. Até podemos ser, por exemplo, eu sou, o David é, mas nós temos todo este processo e temos o computador também para trabalhar. Portanto, numa era em que tu consegues trabalhar à distância, consegues enviar e-mails, consegues trabalhar à distância, tens o Zoom, tens lives, fazes o que queres, reuniões online e tudo mais. Portanto, muitas das vezes o David está na serra a pastar as cabras e está a fazer relatórios ou numa reunião. Pá, e está os colegas lá atrás, olha, estás a pastar as cabras. Epá, estou... Mas é possível, é possível. Agora, temos que nos reinventar de outra forma. E eu acho que é aí que isto... Opa, olha, eu começo a falar e não me calo sobre... Não, isto é tudo aquilo que eu vivo, atenção. Como tu sabes, né, nós também aqui vivemos já autossuficiência alimentar, graças aos meus pais. E é isso que eu quero trazer nesta mensagem da saúde ancestral, a gente olhar para trás, tipo, qual é o teu passado, queres saber para onde vais? Então sabe primeiro de onde vieste, porque é a tua raiz. Exatamente. Então as pessoas andam alienadas porque não sabem de onde é que vem, não sabem quem são os avós, ou o que é que fizeram, ou o que é que comeram. Não se quer ter objetivo de vida. Nem param para olhar para o outro. Por exemplo, eu fiz este raciocínio, o meu pai sempre, eu lembro-me sempre de miúda, faço este raciocínio. O meu pai é um consumidor de carne, come carne todos os dias. E o meu pai e o meu avô, que me faz bastante falta, mas que já não está cá, era um excelente cozinheiro, ele foi marinheiro durante a vida toda e sempre foi um excelente cozinheiro e cozinhava para aquela gente toda. E eles sempre utilizam banha, em tudo. Eu vejo o meu pai a pôr banha em tudo. Ele frita os bifes com banha, ele põe banha. Olha que ele até come salsichas enroladas em lombarde, mete no forno com um bocado de banha lá dentro para ir ao forno. Eu fiz o meu exercício, eu parei e comecei a olhar para aquilo. E o meu pai não tem nem diabetes, nem é hipertenso, não tem nada disso. E eu olho para o meu pai e comecei a pensar, epá, mas este gajo come banho e põe banho em toda a comida. A minha mãe chateia-se com ele, porque pões banho e porque sente a gordura e porque não sei o quê. E eu começo a fazer exercício. Vai ao médico, faz análises, faz tudo. E não tem nem diabetes, nem colesterol, não tem nada, nem o colesterol mau, não é? Que é o mau, não tem nada. Epá, se calhar ele não está tão errado. E tu começas a pensar. É esse exercício que as pessoas têm que perceber, é olhar para o outro e perceber o que é que ele está a fazer, não é? E tirar as suas ilações e não criticar. Antes de saber. Antes de saber, ou antes de ver realmente
Portanto, eu acho que nós estamos preocupados em criticar, não é? Só comes carne, vou-te criticar. E não, temos que parar. Por isso é que eu digo que a população está desinformada, cada vez mais desinformada. E é um mundo, um século XXI que tem N de informação e ninguém sabe nada. É aquilo que eu acho. Olha, falando em boa informação, para os que estão aqui, os que nos acompanham a live, pessoal, Fat Fiction, Magic Pill e os... Escrevi mal, super nutridos, falhou aqui a palavra. Vão na net, no YouTube, são documentários gratuitos e vão falar sobre a ficção da gordura. Tá, isto é o trabalho de casa que eu mando sempre, porque acho que a informação é democratizada, saúde é para todos. Bora aí, bora informar-se, porque lá está, é como tu dizes, o teu pai já fazia isso e achavas que lá está, porque as diretrizes é que estão mal. E é preciso encontrar a informação correta, porque há informação correta, há médicos a fazer trabalho de luz, e nutricionistas e profissionais de saúde. Então, bora aí, Fat Fiction, se vocês não viram também recomendo que vejam, e Magic Pill, a pílula mágica, da importância da gordura na nossa vida, porque o cérebro adora gordura, o coração, as trocas celulares acontecem com gordura. Qual gordura? Gordura saturada, não é? Gordura que a gente sempre comeu. Não havia máquinas a destilar óleos de margarinas, não é? Não havia essas máquinas há 100 anos atrás. Epá, é muito bom a vossa mensagem. Tem a alimentação baseada em pó e pões na água e alimentas-te. Não é? Como agora que Sim. É a comida do futuro. A próxima pirâmide alimentar é tipo insetos, antibióticos, Beyond Burger, né? O hambúrguer do futuro. Exatamente. E microplásticos, não é? Tipo pesticidas. Essa é a alimentação do futuro e o pessoal está pronto, é surreal. E é isso que precisamos de nos unir. Bora aí, bora pessoal, vocês estão uma inspiração com certeza para muitas pessoas que vos digam que sim e para muita gente que nem sequer comenta, mas certeza que vocês estão a inspirar pessoas que nem sabem, não é? Acho que não seja para deixar a dúvida. Nós, mais que não seja para deixar aquela dúvida, porque se deixarmos aquela dúvida, a pessoa depois vai procurar e vai perceber. Claro, claro, tipo, é questionar-se. Eu que eu digo sempre é tipo, o pensamento crítico te salva, sempre questionar, nunca admitas como uma verdade absoluta, está sempre, será mesmo? Mas quem disse? Pronto, sempre a escavar a informação, a verdade, porque ela está lá. E é isso, olha, Catarina, olha, e David, vocês, confirmei aquilo que já sabia, vocês são dois seres incríveis, já vamos estar juntos em Portugal, então só para falar um bocadinho daquilo que vai acontecer agora em breve, eu dia 15 vamos iniciar o desafio regenerativo, dia 8 vamos abrir o carrinho, que é um desafio que eu já fiz há mais tempo, mas parei porque entretanto fui mãe, enfim, aconteceram várias coisas, mas agora vou fazer num formato muito mais profissional na Hotmart, tipo, é uma plataforma brasileira em que vou pôr 21 aulas, vai haver sorteio de tapetes de aterramento. No Brasil e em Portugal vai haver gamificação, que é tipo um jogo, não é? Tipo, para tu... É tipo, vais ganhando prémios, literalmente. Então, pronto, é a mensagem que eu quero passar aqui para o pessoal, seja bem-vindo, porque nessas aulas eu vou dar, assim, tudo estruturado para regenerar, ou seja, para a gente perceber que é isso, que nós somos seres que podem regenerar. Muitas vezes achamos que não há a doença incurável, eu também tenho uma doença genética autoimune que supostamente não tem cura e afinal estou aqui com 33 anos, estou na minha melhor versão, a fazer coisas que não fazia antes, enfim, é profundo. Então eu quero convidar o pessoal para isto e para o retiro. Olha, na verdade temos muito poucas vagas, já nem sei se há vagas, sinceramente, porque assim foi... Sara, deixa-me só, está aqui um comentário do Tiago que diz se a carne não fosse altamente manipulada. Sim, podes responder. Portanto, eu acho que o Tiago tem que procurar carne de pastoreio extensivo. Aí pode continuar a comer carne, porque ela não é manipulada, não é? Portanto, o animal claro. E come uma alimentação saudável, exatamente. Portanto, há outras formas de... só para dizer que, por exemplo,
as pessoas pensam, é muito mais caro. Não é muito mais caro. Nós não praticamos um preço no mercado. Não chegamos a falar sobre o preço. Então, é um preço acessível. Os cabritos, ou nós vendíamos os cabritos no Natal a 14,50€ o quilo e tu ias a um supermercado, ao Lidl, por isso, mas toda a gente aqui não podemos dizer, não podemos passar publicidade, mas iam a um supermercado congelado e pagavam 22,5€. Yeah. Uau! Não é? Estamos aqui... Ainda dizem que carne é boa, é autossabotagem, não pode, ou seja, há sempre solução. Compras o quilo de carne de suíno por 6,5€ o quilo e nós vendemos a 7,5€ o quilo. Portanto, não é 1€ de diferença e estão-nos a ajudar a nós e outros projetos como nós. Agora, as pessoas não podem crer, e é isto que eu gostava de deixar aqui na live, se tu me permites, nós não temos capacidade para... que é isto que nós nos deparamos com os clientes que nos contactam, que é, nós não conseguimos vender um quilo de bifanas, um quilo. Nós temos que vender porque nós não somos talho, não podemos fazer isso. Nós não temos forma de cortar a carne como tal. Portanto, temos que vender, ou no mínimo, um quarto de porco. No mínimo é aquilo que nós podemos vender é um quarto de porco. A pessoa só tem que nos dizer se é da parte da frente e leva um bocado da cabeça, se é da parte de trás e leva a perna grande. Portanto, só conseguimos vender carne assim. Não conseguimos vender um quarto de cabrito. Temos que vender o cabrito inteiro, né? Porque é assim que ele vem do matador. Portanto, a vaca já é diferente. A vaca já podemos vender só 1 quilo de cada coisa. Mas porque é um matador diferente e porque há um corte e há aqui uma cooperativa envolvida a isso, que é a cooperativa da Maronesa, em qual também estamos envolvidos no projeto. Aliás, somos parceiros, não estamos envolvidos. Portanto, muitos dos clientes que vêm e que nos pedem, não conseguimos, e por isso é que se calhar nós não chegamos a mais público, não é? Portanto, esta é a nossa dificuldade. Isto é como o leite, eu não posso enviar o leite engarrafado cru, não é? Ele sai do tanque a menos 2 graus, ou entre o menos 2 e os 3 graus, eu não posso enviar por transportadora porque não tenho como garantir. Se o leite chega, por exemplo, ao Porto, passado 2 dias, não é? Porque eu não consigo garantir a transportadora deixar-me no dia a seguir, principalmente na época de primavera-verão, chega lá na garrafa, aquilo que falámos há pouco, metade é soro, metade é leite, a pessoa vai reclamar, não temos como. Mas a pessoa pode vir até nós, levar-nos o leite, que é o que acontece com nunca me lembro do nome dela, aquela que nos fez chegar à fala. Sim, a Mafalda. Mafalda, exatamente, desculpa, Mafalda. Vêm ter connosco e levam numa lancheira, numa geleira e podem-no congelar, por exemplo, o leite. O leite pode ser congelado. Isto já se faz há muito tempo. Ainda hoje falei com uma cliente que me dizia, não, a minha mãe, há 40 anos atrás, ou a minha avó, acho eu, ela fazia isso, congelava o leite. Portanto, isto já se pratica há muito tempo atrás. E ele não perde proteína por isso, nem perde vitamina por isso. Portanto, nós não temos forma de levar até ao cliente ainda, é um passo que temos que ultrapassar, mas para isso precisamos de mais clientes, porque nada é fácil. A agricultura em Portugal está a passar por uma fase muito complicada, portanto temos que ter mais clientes para conseguirmos evoluir um bocadinho mais. Adoraríamos ter Está aqui a Maria perguntando onde pode encontrar a carne. Olha, Maria, melhor... e também aqui o Albano, perguntar manda mensagem à Terra Chã Pastorícia quando acabar a live, ficam com contacto. Ou à Quinta Fonte da Moura, podem-nos fazer encomenda pelo Instagram, pela página do Facebook, está lá os nossos e-mails diretos. Geral@Quinta Fonte da Moura, eu envio a tabela de preços, mas é claro que temos sempre que pensar que é nessa base, em grande quantidade. Só basta termos uma arcazinha em casa e armazenarmos a carne. Portanto, é até melhor, porque assim não precisamos de ir às compras sempre, não é? Fica melhor, é mais barato, estão a comprar uma boa carne, um bom alimento e já fica
para meses, sei lá. Eu se calhar vou deixar aqui, Sim, escreve o número de telefone. o nome para as pessoas depois nos contactarem, talvez o e-mail também, geral. Ou então temos info. E lá tem também os meus contactos no Mas Instagram. a questão aqui, pessoal, é sempre procurar solução. Estamos aqui a apresentar soluções práticas, tá? Não é focar no problema. Se vocês focam no problema, o problema cresce. E depois é assim, vocês não compram carne, não comem nenhuma carne, nem de intensivo, nem extensivo, vai crescer um problema muito grande, que é comprar antidepressivos ou laxantes ou Big Pharma, não é? A farmácia é que ganha com tudo isto. Então vamos abrir o olho, tá? Isto é mais uma live de consciencialização, não só para a nutrição, mas que o planeta precisa de nós. E estamos aqui a falar com duas pessoas incríveis que estão a fazer também, não só pelos animais, pelo solo e pelo mato, né? Como vocês sabem, isto é bom, né? Para prevenção de incêndios, fogos, manutenção da gestão da paisagem, preservar a gestão de combustível, os caminhos, né? Os trilhos, como vocês falaram, pá, incrível. Na serra, estamos a prevenir o desaparecimento de várias espécies, portanto, já estamos a fazer a gestão do combustível, portanto não há tanto corta-mato, não há tantos tratores, não há tantas motosserras, não é? E acima disto tudo, nós falámos ontem sobre isso, ou esta manhã sobre isso, nós estamos a tentar, já existe no norte, na Serra do Alvão, e estamos a tentar introduzir na Serra dos Candeeiros, aliás com parceria com o ICNF e com o presidente da nossa cooperativa, que é o fogo controlado. O que é o fogo controlado? É a regeneração do solo, portanto é preciso haver fogo em certas zonas para o solo se rejuvenescer e voltar novamente a crescer. Portanto, em Portugal até à data era proibido, agora já começam a abrir a certas zonas. Portanto, isto é preciso haver fogo, mas fogo controlado, como o nome indica. Não é preciso haver fogo da forma que está a haver, completamente descontrolado e matas a arderem e só existem eucaliptos e por aí afora. Portanto, é preciso haver animais em pastoreio extensivo para prevenirmos, para melhorar o ambiente, para haver a gestão dos combustíveis e para a prevenção de fogos, portanto, e para termos carne saudável, para vendermos nos supermercados. Para a saúde! É saúde, é evolução, é longevidade, é não é deixar de comer carne porque ela polui. Não. Um exemplo muito rápido, tu tens, cá em Portugal é muito complicado tu teres uma exploração suína intensiva, é mesmo muito complicado, é muito burocrático e por aí fora. Porquê? Porque tu tens uma exploração de suíno intensiva, tens que estar a X de metros fora das aldeias, tens que ter uma fossa séptica própria para os dejetos dos porcos, cheira mal naquela zona, portanto, é tudo mau. Enquanto tu tiveres o animal ostensivo, nem dás conta que ele foi ali e que defecou, porque aquilo depois é logo misturado na terra, automaticamente, e estás a adubar a terra. Portanto, é preciso parar, é urgente parar, o nosso governo e de todos os outros países da União Europeia deviam de parar, ajudar os agricultores que querem ser pastores e não acabar com eles, é preciso haver subsídios para sermos pastores e nós temos um papel fundamental na natureza, não é? E temos que ser, portanto, nós trabalhamos para prevenir o nosso planeta, portanto, temos que ser ajudados de alguma forma e não vir só subsídios da CEE para tu produzires oliveiras em intensivo, amendoeira em intensivo, milho em intensivo, pepino em intensivo, portanto, recebes N de dinheiro por isso, e tu és pastor, tens 300 cabras e recebes 18 euros por cada cabeça da tua cabra ao ano para te ajudar a produzir. Estão a brincar. Nem sequer dá para o controle sanitário, como diz o David, né? Vai lá a DGAV e nós pagamos quase 2.000 euros de controle sanitário. Portanto,
é muito complicado ser pastor ou ter este tipo de pasto, este tipo de pecuária em Portugal, pecuária extensiva, mas é urgente e o planeta precisa dela, porque senão nós vamos todos daqui a 20 anos andar a comer comprimidos e a trabalhar e vivemos 30 anos só. É o que vai acontecer. Não há yogas, nem há meditações, nem há qualquer retiros que possa te ajudar a durar muito mais tempo se não partir tudo da nossa boca. Boa, boa, Catarina. Boa mensagem. Olha, a sério, estou super grata, não só a vossa presença aqui na live. Por nos deixares fazer este live. Não, pela vossa presença neste mundo, né? A vossa contribuição para este planeta é de louvar, embora poucas pessoas o reconheçam. É como eu estou a dizer, tipo, se calhar vocês acham pouca gente, mas no fundo, não é? Esta mensagem que vocês vão passando, só esta inspiração de vocês saírem da cidade, irem para o campo, ouvirem o vosso coração, que é o, é o mais importante. Isto é incrível. Depois, tudo é uma bênção, não é? Tudo é prémio, claro. Há lutas, sobretudo em Portugal. Mas pronto, olha, Catarina e David, já vamos estar juntos em setembro para o retiro. Epá, pessoal, só há para aí, não sei, 2 vagas em tenda. Vamos ter a opção de low cost, tenda, vamos ter carne da terra Champa de Chorícia e Quinta Fonte Mora, muitas boas carnes, bom queijo. Pá, é um sonho assim a cumprir. Obrigada por participarem neste sonho que não é só meu, é nosso, não é? De fazer passar esta mensagem com mais pessoas. E vamos ter, pronto, yoga, meditação, conversas em grupo, dinâmicas, aterramento, a piscina de água salgada. Vamos ter muitos jogos, noite de talentos, palestras. A convidada, pronto, além de vocês, como convidados está a doutora Anabela Pérez de Sousa, que ela é médica dentista, também fiz uma live com ela, muito fixe. E outra, a Rita Gelodi, fazer meditações também especiais e a comunidade que se cria 3 dias, vai passar tipo 2 horas, não é? Que vai ser muito rápido. Já sei como é que funcionam os retiros, são sempre assim, muito intensos, não é? O que as pessoas dizem sempre, né? São 3 dias, mas parecem 3 semanas, porque vivemos numa, ou seja, estamos muito mais abertos, não há tanto bloqueio, não há conflitos, não é? A pessoa está ali só para aquilo. Então pronto, isto é 16 a 18 de setembro, em Penafiel, numa moradia de uma cliente privada, só para nós. E o desafio, pronto, começa no dia 8, começa dia 15, mas pronto, a partir de segunda-feira vamos abrir as vagas. E sejam bem-vindos, pronto, é uma opção mais económica para quem não consegue ir ao retiro ou para quem não consegue fazer mentorias comigo. E não é só alimentação, pessoal, é jejum, é biohacking, pronto, são tudo estratégias para a gente melhorar a nossa biologia, biohacking, hackear a nossa biologia, caso seja deficiente, não é, alguma doença autoimune ou crónica, mas também para prevenir, não é, como a gente falou, tipo, o objetivo... não vamos ser jovens para sempre, não é? Um dia vamos envelhecer, o envelhecimento é garantido, mas a questão é tipo retardar o envelhecimento como aqui a nossa amiga Catarina tem 38 e parece que tem 18, sei lá, estás muito nova e pá, é isso, e mais do que nada, olha, vocês já fazem biohacking, não é? Contacto com a terra, ar fresco, não muita Wi-Fi ou prédios. Tudo isto já mas pronto, muita gente não tem essa possibilidade, então temos aqui muitas opções de fazermos o biohacking dentro de casa ou técnicas para ajudar ou incentivar. E tudo é possível de regenerar, pessoal. Isto é para quem tem problemas crónicos ou autoimunes, mas para quem quer melhorar produtividade, alegria, flexibilidade ou enfim, tudo dá para melhorar. Autoconhecimento é fundamental. Bom, então, meus queridos, Catarina, pronto, já escreveste os contactos, contactem aqui o pessoal para a compra de leite, queijo, carne. E até para nos visitarem, podem-nos vir visitarem. Ou isso, olha, visitar, boa. Sem Isso problema seria nenhum, temos cá para receber, não é por aí. muito fixe mesmo, perfeito, perfeito. Então, uma boa noite para vocês, obrigada para quem participou. Obrigada. E bom, já vamos estar juntos então. Até já. Até já. Obrigada, Sara. Boa noite. Obrigada. Até já. Obrigada.